Shalom Ubracha. Nossa Parashat Pinchas, nos conta sobre as leis, entre muitos assuntos muito interessantes, nos conta sobre as leis das heranças, a lei da herança no judaísmo. Como nós sabemos, o primeiro homem e a primeira mulher, Adão e Havá, eles não precisavam de nada. Deus deu para eles um mundo muito bom, um paraíso terrestre. Eles não precisavam nada de nada. E a Kadosh Baruch Hu falou para eles, Deus falou para eles somente não comer uma fruta da árvore do bem e do mal. Eles comeram fruta e, consequentemente, Deus deu para eles, vamos chamar isso de um castigo, quer dizer, uma correção para aquela transgressão, que esse castigo ele foi diferenciado do pior, que era a cobra. A cobra recebeu um castigo que ela vai comer pó. E o que quer dizer comer pó? Se você for para o Instituto Butantan e perguntar o que as cobras comem, você vai ver que nenhuma cobra come pó. E se você perguntar lá, se você der pó para uma cobra comer, o que vai acontecer? A cobra vai morrer. Então, essa linguagem de comer pó, a gente conclui nossos sábios, que é uma linguagem figurada, que Deus quis dizer para a cobra: o seu sustento, o que você vai comer, a sua comida, vai ser encontrada com tanta facilidade como o pó da terra, e tão de graça como o pó da terra, em qualquer lugar como o pó da terra. Quer dizer, você nunca vai precisar rezar na sua vida. Então, concluímos daqui que Deus não queria ouvir a voz da cobra. Então, a cobra, aparentemente, nessa maldição, ela saiu no lucro. Mas o lucro verdadeiro é quando Deus quer te ouvir. Esse é o lucro verdadeiro. Então ela saiu no prejuízo. Deus diz para a mulher que ela vai ter sofrimentos em relação aos filhos. Ela vai dar luz com sofrimento. Deus não fala para a mulher que ela vai precisar trabalhar. Chega no homem, Deus diz para ele: com o suor da sua face você vai comer o pão. O que quer dizer com o suor da sua face? Novamente a linguagem está figurada. Não é que você pega um pãozinho, passa na testa e depois come. Dizem nossos sábios, essa é uma linguagem figurativa, querendo dizer que por meio de um trabalho duro você vai comer o pão. A mulher não recebeu essa maldição. Diz nossos sábios dizem sobre a pessoa que é condenada a chicotadas. Na Mishnah está escrito que ele ganha 40 chicotadas menos uma. 40 chicotadas menos uma. Então esse é o castigo máximo que você pode dar de chicotadas para a pessoa. E em relação ao trabalho, a maldição do trabalho que foi dada para o homem, lá está escrito 40 trabalhos menos um. Quer dizer que esses 39 trabalhos proibidos de se fazer no Shabbat, eles são uma maldição que a gente tem que fazer no dia da semana, que o dia da semana está num nível mais baixo. Agora, em relação ao Shabbat, que está no nível mais alto, nível espiritual mais alto, está escrito que também relacionado à nossa Parashá, a gente vai falar no meio da Parashá sobre isso. Uma vez uma pessoa, quando Deus deu o mandamento do Shabbat, uma pessoa foi lá catar lenha depois que Moshe Rabbeinu falou para todo mundo: é proibido trabalhar no Shabbat. Shabbat não tem maldição. Então a pessoa foi lá catar lenha. Ela falou: não, o Shabbat é tão amaldiçoado quanto qualquer outro dia. Então aquela pessoa foi condenada à morte. E agora a gente vai ver o caso dele no meio da nossa Parashá. Agora, na nossa Parashá, a Torá fala sobre as heranças. Então, nós vimos que
a mulher não precisa trabalhar pelo judaísmo. Se ela está enlouquecendo, ela quer trabalhar, o salário pertence ao marido, sendo que o marido é responsável por ela. Ou seja, se você vê uma criança com fome na rua, você vai perguntar quem que é o pai dele. O pai é o responsável por comprar comida para ele. Se você vê uma mulher com fome na rua, você tem que perguntar quem que é o marido dela. O marido é o responsável para comprar comida para ela, e não só para isso, mas também para pagar o médico dela, também para pagar o aluguel da casa onde eles moram, também para pagar todas as despesas dela. Por outro lado, tanto a criança quanto a mulher, se eles ganham algum dinheiro, o dinheiro pertence ao pai, sendo que o pai é responsável pelo sustento deles. Então, o pai paga pela comida deles, e se eles ganham algum dinheiro, esse dinheiro vai para o pai, que o pai é responsável pelo sustento, por todas as despesas deles. E continuando, sendo que o pai, ele é o responsável por eles, em primeiro lugar, a Torá pensa como esse pai, como a gente pode cobrar desse pai de pagar as despesas da esposa, pagar as despesas das crianças, como a gente pode cobrar isso dele? Em primeiro lugar, Deus divide a Terra Santa entre 12 tribos, e cada homem de cada uma dessas 12 tribos, ele vai receber um terreno. E nesse terreno, não é um terreninho como tem aqui no Brasil, um terreno na cidade, é um latifúndio. Esse campo que ele vai receber é o suficiente para ele manter pelo menos a família dele, pelo menos esposa e filhos. E antigamente podia se casar com mais de uma esposa e ter mais do que o número de filhos que a gente tem hoje, portanto, né, que a quantidade de esposas era maior. Então, para que a gente possa cobrar desse pai que ele tenha que dar comida para todo mundo, ele tenha que dar roupa para todo mundo, ele tenha que pagar o médico de todo mundo, Deus dá para ele um campo. E fala para ele: agora, nesse campo, você vai fazer os 39 trabalhos durante a semana, e no Shabbat você não vai fazer nada. 6 anos você vai trabalhar, no 7º ano esse campo é ficar. Do que nascer nesse campo, uma parte disso você vai dar para o Cohen, uma parte disso para o Levi, uma parte disso para os pobres. Em outras palavras, o marido é responsável pelas finanças, é o único responsável. Os outros podem se ocupar com as finanças, mas se alguma coisa não dá certo, vão cobrar do marido. O homem da família, ele é o responsável pelas finanças. Mesmo que ele está lavando louça, a mulher está trabalhando e ela está pagando tudo, mas na hora que vão perguntar quem que é o responsável é ele. Esteja fazendo o trabalho dele, esteja fazendo o trabalho dela, eles invertendo as funções, não importa, ele continua sendo o responsável. Quer dizer, ele vai ser cobrado por tudo que acontecer com essa família. Por causa disso, o homem recebe um campo. Por causa disso, na hora que ele falece, esse campo vai passar para os filhos homens, pela Torá. Só no caso de judeus. A lei das heranças é uma lei da Torá, tipo daquelas leis de juros, que para um judeu você não pode emprestar com juros. Por quê? Imagina, você vai visitar alguém e a mãe dele fala: peguei um empréstimo de meu filho só com 10% de juros ao ano. Aí você vai falar: esse cara é um anormal. Porque como ele pode dar empréstimo com juros para a mãe dele? Como ele pode dar para a filha dele empréstimo com juros? Então, juros dentro da família é um absurdo. Então, por causa disso, a Torá diz que um judeu do outro, sendo que nós somos uma família só, um judeu não pode emprestar para outro judeu com juros, um judeu não pode pegar emprestado de outro judeu com juros. Então, essa lei de heranças, ela vai entrar nessa classificação de leis. Se um tribunal rabínico tivesse que julgar pessoas que não são judeus, iria julgar de outra maneira, mais ou menos como os países, as leis dos países julgam. Quando o tribunal rabínico vai julgar uma família de judeus em relação a heranças, nós temos leis especiais
para judeus em relação à herança. Sendo que no nosso povo, o marido é o responsável pelas finanças, então o campo que foi dado a ele originalmente na divisão da terra de Israel, esse campo que vai ser a fonte de renda dele, ele vai passar de herança também para quem é responsável pelas finanças. Ou seja, os filhos homens. Porque as filhas, elas são sustentadas da herança do pai até elas se casarem. Elas recebem da herança do pai uma netúnia para entrar no casamento com algum dinheirinho para o marido abrir um negócio. Só que o responsável por elas, na hora que elas se casam, vai ser o marido. Então, o pai, ele só é responsável a manter a filha até o dia do casamento. Na hora que ela se casa, o marido é o responsável por ela. Então, o campo, sendo que ela é uma fonte de renda, ele vai passar para quem é responsável pela renda, ou seja, para os filhos homens. E as mulheres, como falamos antes, elas vão ser sustentadas dessa herança e até elas se casarem. E a viúva tem a ktubá dela, o certo que eles fizeram antecipadamente, já é outra lei. Então, nós vamos ver como essa lei se aplica hoje em dia. Dizem, isso temos muitas fontes cabalísticas sobre isso, que antigamente, como Deus deu por milagre, dividiu a Terra Santa entre todos os homens, para que cada um deles tenha uma fonte de renda, para que Deus possa cobrar deles, que eles têm que sustentar a mulher, eles têm que sustentar os filhos. Então, hoje em dia, que a gente não tem mais a Terra Santa por herança, hoje a maior parte dos judeus não mora na Terra Santa, e também se morasse lá, a gente está em outro status. A gente não está em um status de redenção. Os judeus que moram na Terra Santa, eles não se aplica sobre eles essas leis que eram aplicadas em relação à Terra Santa, na época do Beit HaMikdash. Hoje, alguém morar na Terra Santa tem alguns requisitos, trumot, maserot, tem algumas coisas que ele tem que fazer, mas essa lei de heranças, que tudo que tem a ver com isso, vai ser aplicado de uma maneira geral sobre tudo, não só sobre aqueles campos que foram herdados. Ou seja, de acordo com a Kabbalah, hoje em dia, o sustento da pessoa, se a pessoa está ganhando dinheiro de alguma fonte de renda, essa fonte de renda é um milagre que Deus fez para ele. Da mesma maneira que no começo, aquele primeiro judeu que recebeu aquele primeiro campo na divisão da terra de Israel, ele recebeu de graça um campo como fonte de renda dele. Dessa mesma maneira, cada um de nós encontrou a sua fonte de renda por divina providência, e essa divina providência trouxe ele até essa fonte de renda, como se ele tivesse recebido aquele terreno diretamente de Deus. E por causa disso, ele agora que tem essa fonte de renda, e ele é o responsável pela esposa, ele é o responsável por sustentar a família. Então, quando ele falece, entramos nessa mesma classificação. A casa dele, o terreno dele, vai ser dividido entre os filhos homens. E a nossa parashá nos conta que vieram as filhas do Tzlafchad. As filhas do Tzlafchad ben Hefer, elas falaram: o nosso pai, ele não participou da Machloket Korach, ele não estava lá na revolução que o Korach fez, ele morreu pelo seu próprio pecado. Diz o Rashi que uma das possibilidades é que ele era aquela pessoa que, quando Deus falou que tem que guardar Shabbat, que não pode catar lenha no Shabbat, ele foi a pessoa que foi lá catar lenha,
e foi condenado à morte por ordem divina. E uma opção é que esse era o pai delas, porque elas têm que falar para Moshe que o nosso pai não estava no Machloket Korach, na revelação do Korach. O motivo simples para isso é assim, que quando o juiz tem a ver com o caso, ele já não pode julgar. Então, se o pai delas estivesse no Machloket Korach, Moshe Rabbeinu não poderia julgar ele, porque se ele falasse alguma coisa errada, alguma coisa que não agradasse elas iam falar: por causa que o meu pai ele estava lá na revolução contra você, agora você discriminou a gente. Então elas já avisaram, elas falaram: você pode fazer o nosso julgamento, nosso pai não tinha nada a ver, não estava no Machloket Korach. É como a gente viu na parashá anterior, que o Zimri, ele pegou a princesa de Midian, a Cosbe, ele foi para Moshe Rabbeinu. Ele falou: se essa menina é proibida para mim, a sua esposa também é proibida para você, que ela também é de Midian. Se a sua esposa é prometida para você, essa menina também é prometida para mim. E a história ela terminou que Moshe Rabbeinu esqueceu a Halachá. Por que ele esqueceu a Halachá? Sendo que a mulher dele era medianita, então ele tinha a ver com o caso. É como o juiz subornado, ele não pode fazer um julgamento que ele tem a ver com aquela situação. Continuando a nossa história, elas dizem para Moshe que o pai delas faleceu, não deixou filhos homens, só teve filhas. A gente chama isso de árabe de abobanado. Então, ele só teve filhas, graças a Deus. Só que elas não querem que o nome do pai delas seja apagado da tribo dessa maneira. E elas pedem para que a herança, a terra que teria que ser dada para o pai delas, que ainda nem foi dada. A terra de Israel só vai ser dividida pelo Yeshua ben Nun quando entrarem nela. Vai ter 7 anos de guerra, 7 anos de divisão, mas elas já pedem agora antecipadamente para quando tiver essa divisão, para que elas recebam a parte que o pai delas deveria receber. Aí Moshe Rabbeinu se complicou. Por quê? Quando uma pessoa tem um terreno e ele não tem filhos homens, e só tem filhas mulheres, aí é mais fácil. Quem tem direito sobre esse terreno? Será que é a prefeitura? Será quem é? Então aí seria mais fácil para ele próprio decidir. E falar: olha, se a pessoa faleceu, não tem filhos, tem filhas, então dá para as filhas. Só que aqui o que elas estão pedindo é uma coisa que não existe. A terra de Israel vai ser conquistada. A terra de Israel, depois de conquistada, vai ser dividida entre os homens. E elas estão pedindo para, depois da conquista, nessa divisão, para que elas recebam a parte do pai delas. E os outros que faleceram e não tinham filhas. Ou seja, o que elas estão pedindo, assim, olha, a pessoa, mesmo tendo falecido, vai participar do sorteio e ganhar um terreno. A gente vai participar lá por ele. Então a pergunta é difícil. Moshe não tinha como ele tomar uma decisão em relação a isso. Não tinha um precedente, não tinha como comparar uma coisa com outra, um caso com outro. Então Moshe pergunta para Deus. Graças a Deus, na nossa religião, não tem beco sem saída. Moshe pergunta para Kadosh Baruch Hu, o que Deus diz para Moshe? Elas estão certas. Elas estão corretas, o que elas estão dizendo é o certo, que o pai delas, depois de ter falecido, elas vão participar da divisão da terra em nome dele, e elas vão receber a parte que deveria ser dada para ele. Então, por que Deus precisaria dizer isso? Porque sempre que tem uma regra na Torá, como essa regra das heranças que ela já tinha sido dada, elas vão ser agora exceção de regra. E para ter uma exceção de regra, a Torá tem que trazer um novo versículo
para dizer que nesse caso existe exceção de regra. Agora, se viesse a sobrinha de um falecido e falasse: o meu tio faleceu e agora a gente quer participar do sorteio da terra de Israel no lugar dele, aí para isso não teve exceção de regra, só teve para as filhas, e com uma condição. A condição é que elas se casassem com alguém da mesma tribo, porque sendo que cada tribo iria ter a sua administração, cada tribo seria um estado dentro de um país, e se elas se casassem com alguém de outra tribo, aí não teria como administrar esse terreno, não teria como o governo de outra tribo entrar na tribo delas e administrar o terreno delas. Então Deus pediu para elas se casarem com pessoas da tribo delas, e dessa maneira esse terreno ficaria para elas, essas terras ficariam para elas, mas continuariam dentro da tribo delas, tribo de Menashe. Então, terminou assim. O que a gente conclui daqui? A gente vê a humildade de Moshe. Quando chega num ponto que ele não sabe, ele fala que ele não sabe, ele tem que perguntar para Deus. E a gente vê a humildade de Deus, que Deus não falou: olha, eu vou falar para vocês, Deus falou: não, elas estão certas. O que elas falaram é o certo. A gente vê a humildade divina. A gente vê a diferença entre a nossa religião e o que e as reformas e cópias. Então vamos lá. O assunto de Pinchas, que ele é a Parashá vem em nome dele, e essa Parashá escreve o nome dele com uma letra Yud a mais, que ela não seria a gramática correta de se escrever o nome de Pinchas. Ou seja, diz o Zohar, qual foi o motivo disso? Em primeiro lugar, vamos analisar o que Pinchas queria fazer e o que ele fez. Tem uma história na Gemara do Rabada Barahava, que ele estava andando na feira, começou uma moda de um vestido altamente sem pudor. A gente não sabe, sendo que os padrões da Gemara de sem pudor, falta de pudor, não necessariamente que está faltando pano, pode ser uma cor bombástica, pode ser excesso de pano, pode ser tudo. O padrão de falta de pudor quer dizer todo mundo para olhar para essa mulher na feira. Então, ele viu uma coisa assim, eu não sei o que era. Pode ser que era falta de pano, pode ser que era tudo. E ele imaginou uma ideia, ele tem que parar essa moda. E ele teve uma ideia fantástica. Ele falou assim: se as mulheres souberem que tem um doido, que esse doido, quando vê um vestido desses, ele arranca o vestido dela no meio da rua, então elas não vão mais querer sair com um vestido desses, porque pode ser que vai dar um azar e elas vão passar do lado do doido. Então ele resolveu, ele vai ser esse doido. Ele se encontra com uma mulher Kutit. A mulher não é judia, mas tipo assim, a moda começa com ela e se espalha para as outras, né? E ele se encontra com essa mulher e ele, nada mais, nada menos, arranca o vestido dela no meio da feira. E, é claro, vem a polícia dos romanos, e leva eles para a delegacia, dão para ele uma multa de 400 us, que é uma exorbitância, dinheiro muito grande. E ele fala, lá tem toda a história lá na delegacia, ele sai de lá. Depois disso, nunca mais nenhuma mulher usou um vestido desses. A moda começou e terminou com aquela cutis. Então, ele passou vergonha, mas parece que o Rabino é um tarado. Olha o que ele fez, o Rabino arrancou o vestido da mulher no meio da rua, o Rabino viu a mulher pelada. Olha, esse cara é um louco de verdade. Isso que ele queria que todo mundo achasse que tem um louco, que na hora que ele vê um vestido assim, ele arranca, e aí a moda terminou. Então,
Esse foi o jeito que ele encontrou para terminar aquela moda. Depois disso, nunca nem nos nossos tempos deve ter chegado. O que aconteceu é que o Pinchas, ele viu que estava acontecendo um caso assim. Estava acontecendo que o Zimri Ben Salo, ele pegou a princesa de Midian, Cosbi Batsur, levou para Moshe. Falou para Moshe, se essa mulher é proibida para mim, a sua é proibida para você. Se ela é permitida, se a sua é permitida para você, ela também é permitida para mim, que elas são do mesmo país. Moshe devia ter falado na hora, pera, minha mulher se converteu ao judaísmo, minha mulher se casou comigo, e essa aí é uma que está tentando te assassinar, ela te trouxe uma estátua para você servir a estátua, ela quer que você morra. Moshe Rabbeinu, ele esqueceu a loja. O Zimri Ben Salo levou a Cosbi para a tenda dele, e todo mundo falou, olha, tá vendo, ele é o presidente da tribo, ele passou na frente de Moisés, deu uma bronca em Moisés, ficou quietinho, então liberou total. Já tinha começado uma epidemia no nosso povo, e o Pinchas, ele estava vendo que a coisa vai terminar mal. Vai virar aí um verdadeiro holocausto. Deus não está protegendo. Como pode ser que o lado ruim pegou tanta força que essa epidemia está se espalhando? Então Pinchas, ele falou, eu vou dar uma de louco. Eu entro na tenda com uma lança, enfio a lança nos dois, e todo mundo vai falar, como tem esse louco que ele estava disposto a morrer para matar o Zimri Ben Salo com a Cosbi Batsur, vai ter outros loucos como ele, e Deus me livre. Então a pessoa ia pensar duas vezes antes de fazer besteira, que talvez desse azar lá e o louco chegasse na tenda dele. Então todo mundo parou. Deus fez muitos milagres lá, fez um milagre que o Pinchas conseguiu levantar os dois na lança e passou por todo o acampamento de Israel. Muitos milagres verdadeiros, ele não tinha força para tudo isso. Foram muitos milagres, mas o que ele conseguiu fazer é parar a moda. A intenção dele era morrer para parar a moda, para parar o que estava acontecendo. Assim, das pessoas pegarem aquelas mulheres e levarem elas para casa. E ele não só, ele deu a vida para isso, mas no fim não só que Deus protegeu ele, Deus salvou ele materialmente, que todo mundo queria matar ele, e aconteceu um milagre, ninguém matou ele, e Deus salvou ele espiritualmente, que Deus dá para ele uma exceção de regra, a única exceção de regra na história, para alguém se tornar um Cohen. Em outras palavras, depois que Aaron, Nadab, Avihu, Elazar e Tamar foram ungidos Kohanim, não tem como se tornar um Cohen depois disso. E aqui Deus traz um versículo para exceção de regra, que Pinchas ele vai ser uma exceção de regra nesse caso. Então ele ganhou no mundo material, que Deus salvou ele, e no mundo espiritual, que ele subiu de nível também. E Deus acrescenta, aqui nesse caso diz o Zohar, o nome dele deveria ser escrito sem essa letra Yud. E por que ele recebeu essa letra Yud no nome? Porque o Yud, ele está representando a Sferat Yesod, lá de cima. Então Deus diz que, Deus diz para Moisés, para ele dizer para todo mundo o seguinte, que Pinchas ben Elazar ben Aaron HaKohen é Shevet Hamati, Mel Ben Israel. O que quer dizer Shevet Hamati? Se você vai ver a tradução para isso, muita gente vai traduzir, olha, Deus estava bravo e o Pinchas fez com que Deus parasse de estar bravo. Não é. Deus é a essência do bem, e a natureza de quem é bom é fazer o bem. Então Deus não estava bravo e não parou de estar bravo, quer dizer, não tinha isso em relação a Deus, não tem isso não existe isso de Deus estar bravo. Deus é a essência do bem, Deus não está bravo. Então explica o Zohar que essa Hamati é o seguinte, quando existe o mundo da Kedushá, o mundo da santidade,
o mundo da pureza, as coisas puras, existe a Sitra Achara. A Sitra Achara, ela suga a força dela do lado bom. Ou seja, assim, se a gente faz uma transgressão, a gente está aumentando a força da Sitra Achara, do lado ruim. A gente está repassando, a gente está fazendo com que eles consigam sugar mais forças do lado bom para que eles aumentem. Então, um exemplo que a gente poderia dar, assim que o mundo está se refinando, nós aprendemos que tem 3 klipot tmeot, e tem uma klipa chamada klipat noga, ou seja, as almas dos animais, isso se refere também às almas de certas pessoas, elas têm 4 níveis. Tem 3 klipot tmeot, que é um nível super impuro, um nível menos impuro, um nível menos impuro ainda, e um nível que tem as duas coisas, tem o lado puro e o lado impuro. Então, vamos dizer que um leão e um tigre, no zoológico, eles são assassinos natos. Eles têm que estar trancados na jaula. Se você abre a jaula, ele vai assassinar, ele vai comer pessoas. Então ele tem que estar trancado na jaula. Uma vaca, uma cabra, ela não é uma assassina nata. A cabra e a vaca, você pode deixá-las soltas, elas não vão matar ninguém. E o que você vai ver, uma coisa interessante, que um cachorro e um gato, eles também são animais impuros, mas eles não estão no nível de impureza, nessa vontade de assassinar, nesse impulso para assassinar, como o tigre e o leão. Então, o gato, ele pode viver fora da jaula, o tigre e o leão tem que estar dentro da jaula. Você vai ver no zoológico que o tigre e o leão, eles estão em extinção. Tentaram criar tigres, tentaram criar leões, um tigre custa uma fortuna, um leão custa uma fortuna, mesmo assim, cada vez o número deles está menor. Os homens não estão conseguindo criar esses animais, não estão conseguindo multiplicar esses animais. Enquanto que os animais menos impuros, vamos dizer assim, ou os animais puros, eles não estão se extinguindo e ao contrário, as vacas, as cabras, as ovelhas, o número deles está sempre aumentando. Então a gente vê que o lado impuro do mundo está sugando menos, e isso é o que o Pinchas conseguiu. Isso quer dizer, Eshivet Hamati, tirou a minha fúria, vamos dizer, a minha ira. Essa ira não está se relacionando que Deus está irado, ou Deus está... Deus me livre, não pode se dizer sobre Deus uma coisa assim. Então diz o Zohar que isso está se referindo aquelas klipot, aquelas forças impuras que elas estão sugando a força do lado puro, e para fazer o lado impuro existir com mais força, isso foi o que o Pinchas tirou. E a consequência disso, que aquela doença que tinha se espalhado, aquela peste, aquela epidemia que tinha se espalhado, por causa que a Sitra Achara ficou mais forte na hora que as pessoas começaram a fazer coisa ruim, na hora que o Pinchas fez isso e as pessoas pararam de fazer coisas ruins, então aquela peste perdeu a força e terminou. Essa que é a explicação. E, em outras palavras, quando a gente se comporta certo, está escrito que Deus nos santificou com os seus mandamentos e nos ordenou. Ou seja, todo o povo de Israel é uma alma só. Quando a gente se comporta certo, a gente está trazendo coisas boas, está trazendo santidade para todos os judeus. Da mesma maneira, diz o Rav Chaim Vital, que o Arizal, quando ele falava ouvido, ele falava Sham, no Bagad, no Gazalno, é tipo assim, roubamos, traímos. Isso também se fala no plural, porque mesmo que ele não roubou, ele não matou, ele não fez nada de ruim, mas sendo que todo o povo de Israel é uma alma só, nós somos ramificações da mesma alma do Adam Arishon, somos ramificações de ramificações
da alma do Adam Rishon. E por causa disso, quando a gente faz uma coisa boa, todo o nosso povo tem proveito disso, todo o nosso povo sobe por causa disso. E por isso que na hora que o Pinchas, ele conseguiu parar aquela moda, as pessoas pararam de fazer coisas ruins, a Sitra Achara já não pôde mais, já recebeu menos força do lado bom que faz ela existir, e aquela doença já não tinha força mais para se propagar, ela desapareceu, a epidemia. Então, por isso, a gente tem que sempre se lembrar disso. Quando a gente faz uma coisa ruim, a gente não está fazendo ruim só para nós próprios, a gente está causando uma tragédia para o nosso povo inteiro, mas quando a gente faz uma coisa boa, a gente está trazendo bênção para todo o nosso povo.